Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida, sua família, seu lar. Que a graça do Senhor seja aonde você estiver. Eu hoje quero compartilhar uma palavra com vocês e quero colocar um título a essa palavra. Não tenha medo de ter medo. Pastor Vanderlei, o senhor pode repetir? Posso sim. Não tenha medo de ter medo. Vamos a essa palavra. Essa palavra, ela está numa situação que, para chegar na onde quero, no capítulo e no versículo, eu preciso preparar ela um pouquinho anteriormente para entender o texto e o contexto da palavra. No livro de João, capítulo 19, no versículo 28, ali fala sobre a crucificação de Jesus. Foi naquele momento final e a morte de Cristo. Então, Cristo tinha sido crucificado. Aí no João, ainda no livro de João, capítulo 19, versículo 38, ali fala de um discípulo tão interessante, um discípulo de Jesus, mas oculto. Ele não queria que soubessem que ele admirava Cristo, que ele estava querendo ser discipulado. Ele, discípulo, mas oculto, meio que um crente agente secreto. Ele era um homem muito rico, ele também era um senador, e ele tinha um sepulcro novo, cavado numa rocha. Um homem rico, um senador, que cuidava das aparências para que as autoridades da época romana, as autoridades espirituais, que no caso seriam os próprios judeus, não soubessem que ele admirava a Cristo. E se ele admirava, é porque ele via em Cristo qualidades acima do normais. Então, este homem vai até Pilatos, a autoridade, e pede o corpo de Cristo que tinha sido crucificado, para retirar o corpo, e ele ia doar o sepulcro dele, novo, preparado numa rocha. Deve ter custado dinheiro, mas dinheiro para ele não era nenhum problema. O que era dificuldade para ele é se revelar discípulo. Mas nesse momento da morte, ele supera essas aparências. E ele vai até Pilatos e pede o corpo de Cristo. E ele então leva o corpo de Cristo junto de um outro discípulo secreto, o Nicodemos, aquele que visitava Jesus somente à noite. Olha a dupla. José de Arimateia, o senador, o rico, vai até Pilatos, pede o corpo de Cristo. Pilatos autoriza. Então ele e um outro Nicodemos, que visitava Jesus somente à noite, pega o corpo de Cristo e leva a esse sepulcro do Nicodemos. Deixa lá. E a porta desse sepulcro era uma rocha grande. Foi fechado e foram embora. Esse era o contexto da situação. Aí quando a gente chega no versículo 20, no capítulo 20, e entra a ressurreição de Jesus. Ainda de madrugada, tinha uma mulher pecadora, Maria Madalena, que se transforma. O Senhor, quando estende a mão a essa mulher, uma nova mulher nasce. Uma nova vida. E ela então, muito triste, porque Jesus tinha morrido, mas ela ficou sabendo que José de Arimateia e Nicodemos levou o corpo dele para aquele sepulcro, que era muito próximo da onde ele tinha se crucificado. Tinham crucificado ele, e ela logo cedo, diz a palavra, de madrugada, no capítulo 20 vai falar isso,
de madrugada, diz a Bíblia, ainda escuro, ela chega para ver o corpo de Jesus, para ver qual era o quadro. Mas quando ela se aproxima, o sepulcro estava aberto, tiraram a rocha, e ela chega bem próximo, e ela não vê o corpo de Cristo. Ela não vê o corpo de Cristo. Então ela começa a chorar. E ela, imediatamente, essa passagem, ela é tão interessante. Ela vê o sepulcro vazio. E ela volta, encontra Pedro e João e conta o que tinha acontecido. Aí ela vem com Pedro e João, eles correndo na frente, chegam lá e não tem corpo nenhum. Os dois então creem na ressurreição e voltam, mas ela vai, chega depois e fica. E lá no João capítulo 20, no versículo 9, diz assim: ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Quando Jesus andava com eles, Jesus falava que iria morrer, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Eles não entendiam isso. E mesmo nesse momento que chegam ao sepulcro, eles não entenderam. Queridos, muitas vezes eu e você lemos a palavra e não temos o discernimento. Hoje nós temos uma palavra escrita, podemos estudar a palavra. Naquilo que eu não entendo e que você não entende, podemos buscar outras pessoas que conhecem com mais profundidade. Isso vai fazer com que a gente possa discernir as coisas espirituais. Nós possamos projetar a nossa vida além dessa visão terrena. Com o entendimento da palavra, nós passamos a ter uma outra dimensão espiritual. As coisas na terra não são mais prioridade. Mas o que acontece é que eles não entendem essa situação. Então, eles voltam e vão se trancar numa sala. E Maria fica lá. Então, os anjos, tinha dois dentro do sepulcro, ela chorando, abaixa, diz a palavra, e olha pela abertura do sepulcro. Agora ela vê um anjo no pé, aonde estaria o corpo de Cristo, e um outro, aonde estaria a cabeça de Cristo. Aí eles perguntam o que ela buscava, e ela dizia que era o corpo do Senhor dela, onde levaram. Ela não entendia. De repente, perguntou-lhe Jesus, que estava bem em pé, ali do lado dela: mulher, por que choras? A quem procuras? Isso no versículo 15 do capítulo 20. Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Quando Jesus fala com ela, ela pensa que era um jardineiro, e pede a localização do corpo, como se ele tivesse tirado de lá. Versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. Oh, glórias, 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 glórias. Você que está me ouvindo, meu irmão e minha irmã, ele, quando chama aquela mulher, ele chama pelo nome. Nesta noite, Jesus, ele sabe o teu nome. Ele também te chama pelo teu nome. Você não é esquecida, você não é esquecido nesse mundo. Ele te conhece. Essa noite, ele está te chamando pelo nome. Abra teu coração. Você não é apenas mais um número de milhões e milhões.
Não, querido, você é especial e único, única. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os teus irmãos. E dize-lhes, eu volto para meu Pai, vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Depois desse encontro, dessa fala, ela obedece, porque Cristo manda ela falar com os discípulos. Ali estava sozinha chorando, e ela imediatamente volta para obedecer a Cristo. Vai e fala do que você viu. 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Viu o Senhor e disse que ele lhe falara estas coisas. Então, ela repete estas cenas, todos esses fatos. Ela ali sozinha, depois ela repete essa situação de achar que era o jardineiro, e de repente a voz do Senhor dela, chamando ela de Maria. Eu vejo essa cena de uma maneira tremenda. Eu vejo uma mulher amargurada, triste, sem esperança. Mas quando ouve a voz do seu Senhor, sai a tristeza, sai a agonia, sai a incerteza. Se você está assim nessa noite, o Senhor está te chamando pelo nome. Ouve o chamado do Senhor, obedece ao Senhor. No versículo 19 do capítulo 20, continua dizendo, chegada é a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar aonde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Oh, glórias! Esse é teu irmão, esse é o teu Deus, é o meu irmão, o meu Deus. Vamos junto interpretar esse versículo 19. Maria corre, avisa os discípulos conforme Jesus mandou. Mas como é que eles estavam? Eles estavam reunidos, mas com medo, porta fechada, com medo das autoridades da época. Ninguém ouviu campainha tocando, ninguém necessitou de abrir a porta. Diz aqui nesse versículo, que com portas fechadas, nada impede o teu Senhor Jesus de entrar na tua casa. Pois foi assim, portas fechadas, ele entrou, ele passou pelas paredes. Esse é o meu irmão, o teu irmão, o meu Deus, o teu Deus. Oh, glórias! Queridos, eu não sei como está a tua vida hoje, mas eu sei como anda o mundo. Totalmente opressor. Você não pode usar uma palavra errada, que te processam por preconceito e outras coisas. Essa pandemia que fechou tantas e tantas empresas, a pandemia que tem levado vidas. Eu perdi um genro com coronavírus. Eu conheço a dor disto. Eu estou acompanhando uma filha chorando a ausência do esposo. 3 filhos. Eu, como sogro, tem momentos que eu não acredito que ele morreu. Assim como os discípulos, muitas vezes também tenho medo. Você que está me ouvindo pode sim ter medo. Pastor Vanderlei, ora por mim. Eu escuto muito esse pedido. A nossa empresa não vai bem.
Se continuar deste jeito, eles vão ter que demitir. Estou com medo de perder o emprego. Esse medo de perder o emprego não é falta de fé, meu irmão. É algo real. Os discípulos estavam fechados com medo e eles andaram com Cristo. Você não é um super crente. Mas faça uma coisa. Aleluias! Se reúne com outros cristãos. Está com medo, não se isola. Faça como os discípulos fizeram. Estão com medo, fecha a porta. Mas se reúne. Porque é no meio dos irmãos que a nossa fé cresce. É um que ora. É um que dá um testemunho de superação. É outro que fala que está do teu lado. E do nada, aleluia. Para Jesus não existe essa palavra do nada. Porque com Cristo sempre tem propósito. Ele vai entrar aí onde você está, no meio dessa luta, dessa guerra que você está vivendo. Bem diante desse medo que está te consumindo, olhando nos teus olhos. E vai dizer, como ele disse aqui, a paz seja convosco. Eu sou pastor, querido. Eu me permito sim chorar. Eu me permito sim, às vezes ter medo de alguma situação. Porém, eu tenho um Deus que busco a presença dEle. E Ele vem diante de mim porque eu clamo o nome dEle. Os ouvidos do Senhor estão abertos, suas mãos estendidas. E quando confesso o meu medo, Ele vem e diz, Vanderlei, a paz seja convosco. Muitas pessoas te repreendem porque você está com medo. Muitos cristãos insensíveis à tua dor. Ah, porque você não pode ter essa atitude. Ah, porque você não pode falar isso. Eu quero deixar claro isso para você, querido. A paz seja convosco. Permita sim essa dor de luto. Permita esse sofrimento. Não permaneça nessa dor. Não permaneça nesse sofrimento. Clama o nome do Senhor e Ele vai até você. Ele vai tirar o fardo que está pesado, o teu fardo que você não está mais conseguindo carregar, e vai dar o fardo dele que é leve, que é suave. Você não é um super crente, querido, mas você tem um Deus que te socorre. A palavra é clara, nesse mundo tereis aflições. Não é pecado. Não é pecado. Me lembro quando minha filha, naquele momento em que meu genro morre, 3 minutos, 2 minutos, ela pega o celular e liga para o meu celular. A hora que ela me deu a notícia, eu pedi só a Deus, me dê sabedoria para poder consolar a minha filha, Senhor. Mas depois de consolar minha filha, eu tinha que consolar eu mesmo. Mas nos 2 momentos, oh, aleluias, o Senhor entrou na minha casa, falou ao meu coração, filho, a paz seja convosco. Eu tinha essa paz, eu tinha essa convicção, o meu medo, a minha ansiedade. Eu sabia que naquele momento Deus ia cuidar da minha filha, dos meus netos. Como não ficar sem piso? Não perdi minha fé. Estou aqui firme, mais firme ainda que antes. Mas medo, eu permito. A dor do luto, eu permito. Quando eu e minha esposa comentamos diariamente, a gente vê uma foto do meu genro. Não parece verdade.
nem parece que ele se foi. Se lembra, nos lembramos de coisas junto, de momentos, de felicidades, de alegria. E aí o Senhor entra nos momentos de dores. Filho, filha, a paz seja convosco. Tenha medo, querido, de ter medo. Não tenha medo de chorar. Por isso, não se isole. Você que está me ouvindo, aqui a Igreja da Família Cristã sempre tem um pastor para te atender. Você não está só nessa sua dor. Somos aqui uma família. Eu te convido. Vem para cá. Vamos chorar junto. Venha contar os seus medos, vamos orar. E no momento seguinte, você vai sentir a presença de Cristo, te chamando pelo nome, como chamou Maria. Vai chamar você pelo nome. E Ele vai dizer: a paz seja convosco. Ele é o príncipe da paz. Ele é o dono da paz, que tira essa dor de luto. Ele é o Senhor que troca este sentimento de morte no teu coração. Coloca vida. Ele sopra sobre você uma unção para te fortalecer neste momento. Porque a vida não pode parar. A minha filha, com tanta dor, não pode parar. Ela tem um trabalho secular. Tem 3 filhos. Aonde buscar a força? Cristo disse: minha filha, chama-se Viviane. E no mundo espiritual, o Senhor disse: Viviane, a paz seja contigo. A dor de luto continua lá, mas ela dia a dia é fortalecido de maneira sobrenatural. Ser forte para os filhos. Não fique sozinho, você que está sofrendo. Os discípulos estavam com medo. Porta fechada, cerrada, fechada, mas reunidos. Eu te convido, queridos. Eu te convido, não fique só. Vamos tomar cuidado com a distância necessária para nos prevenir do coronavírus. Sim, vamos usar álcool quando vier para cá. Vamos usar máscara. Mas não fica sozinho. Mesmo assim, você tem medo? Liga. Liga, eu te convido, eu permito você. Não é trabalho te atender, é prazer, eu te amo. Você pode dizer: pastor Vanderlei, você não pode me amar. Você não tem tempo de vida comigo. Mas eu quero dizer algo para você: eu te amo. Porque o que você está passando, já passei. E sei o quanto é difícil passar sozinho. Não fique só. A Igreja da Família Cristã está aqui. Queremos estender a mão. Queremos ajudar dentro deste quarto com porta cerrada a se reunir, a orar junto ali, aliviar essa sua dor. Dizer para você, querido ou querida, não tenha vergonha de ter medo, não tenha vergonha de chorar. Eu sei essa sua dor, eu já experimentei o que você está passando. Eu sinto, por amor, por solidariedade, o que você está passando. Dá tua mão, vamos orar. Isso vai passar, eu passei. Vamos clamar, e a gente vai clamar. E juntos, eu disse juntos, não isolada. Depois da nossa oração de fé, pedindo pela tua vida, pedindo para que o Espírito Santo te visita e venha fazer morada em você, tire essa dor, te fortaleça. Infelizmente, você que perdeu uma pessoa, o mundo não vai parar, não pode. Você não pode
nem tem o direito de cair na depressão, na tristeza, na cama, porque o mundo não para. A tua família precisa de você, você é uma pessoa importante. Saia desse isolamento. Você pode falar assim: pastor Vanderlei, eu quero ver se eu ligo para você, se você vai me atender dessa maneira. Experimenta. Eu talvez não possa te atender no momento em que você ligue, mas manda mensagem que eu retorno. A igreja da família cristã está com a mão estendida, é a mão de Cristo para te ajudar. Eu recebi ajudas em várias áreas da minha vida, não pude me isolar. Eles então estavam reunidos, e Jesus entrou sem abrir porta. Ninguém precisou passar a chave para que ele entrasse. Ele, o nosso Deus, tem todo o poder para entrar onde você está. Ele conhece você pelo nome, Ele sabe a dor que você está sentindo. Sabe, amados, quando Jesus morria naquela cruz, o papai deve ter sofrido muito, porque ele tinha poder para cortar aquilo que Cristo estava passando, o filho dele, naquela cruz. Então o sofrimento dele faz ele entender o teu sofrimento. As nossas orações não vai para um trono de um Deus, de um Senhor que não me entende, Ele entende. Jesus, naquela cruz, olha para João e diz: João, olha para Maria e diz: aí é o teu filho, essa é sua mãe. Em outras palavras, e parafraseando, cuida dela, cuida dele. Ele é Deus, mas ele foi homem. Ele sabe das nossas dores. Não fica aí escondido, sozinho. Maria, quando a Maria ouve essa voz, tudo muda. Irmãos, cresça na palavra, cresça no conhecimento. Tem curso na igreja? Reserva tempo na tua agenda. Faça. Eu tenho uma outra filha, a caçula minha, chama Natália, mora em Ribeirão Preto. Nessa pandemia toda, nós temos um curso de vida cristã, de fé, de coisas básicas da palavra. Ela de lá de Ribeirão, junto com o esposo, fizeram o curso. Pegaram o diploma aqui semana passada, retrasada. Não fica aí parado. Se une. Se une. Você que está me ouvindo, que é da nossa igreja, nos procure. Procure o pastor Vanderlei. Eu vou te encaixar numa célula familiar. O que os discípulos fizeram depois que Maria foi lá e avisou, foi o primeiro passo para o mover do Senhor. Mas eu te convido, me liga. Eu vou te encaixar numa célula familiar. Você não vai ficar mais só. Eu faço reuniões a cada 15 dias. Os casais online. Nós compartilhamos palavra, experiência. Um consola o outro. Na minha célula tinha uma irmã, tem uma irmã, perdeu um irmão. E ela ainda está com a dor de luto. E nós a consolamos. Quando dá sexta-feira, meu irmão, para mim é prazeroso. Não fique só. Você que ainda não membrou em igreja nenhuma, mas começou a vir na nossa igreja, que é tua igreja, que é tua casa, que é minha casa, que é casa de Deus, eu te convido, se membre. Você decidiu estar aqui com a gente? Preencha uma ficha, me procura, eu te dou uma ficha de membro. Não é porque quero saber da tua vida só não, porque eu quero orar por você, porque eu quero ligar no seu aniversário, dizer que você é importante. Quando você se membra, nós pastores oramos pela tua família,
Você liga, você tem cobertura espiritual. Você não é órfão nesse mundão do diabo. A palavra de Deus diz: este mundo jaz do maligno. Mas Deus está dizendo para você, nessa noite: a paz seja convosco. Mas saia dessa solidão. Saia, busca ajuda. Procura alguém. Compartilha. Abre o teu medo. Não esconde o teu medo, não. Os discípulos andaram com Cristo. Fisicamente, viveu com Ele e tiveram medo. Mas o medo não vai morar na tua casa. O medo não vai morar no teu espírito. Porque nós juntos, eu disse juntos, vamos buscar mais a presença do Senhor. Aonde tiver 2 ou mais, lá eu estarei. E juntos vamos orar. E Ele vai entrar na tua vida e vai te chamar pelo nome. Vai dizer: a paz seja convosco. Amém? Não fica aí sozinho. Liga aqui para a igreja. Preenche sua ficha de membro, para que você tenha uma cobertura espiritual, para que nessa pandemia você não tenha que chorar uma oração quando perder o emprego, porque juntos nós vamos orar antes, para que Deus te guarde, para que Deus não permita você sair deste emprego, ou se sair, que abra outra empresa para você, antes de acontecer. Não espera acontecer. Você está fraco, está desorientado, não fica sozinho. Não peça ajuda para quem não conhece da palavra de Deus. Não peça ajuda de aconselhamento para pessoas do mundo. Peça para quem pratica a palavra. Eu te convido. A igreja é grande, cabe você aqui. Pastor Vanderlei, eu quero conhecer mais deste Senhor. Legal. Vem para cá. Eu te convido. Ou procura outra igreja. Não deu certo, não teve comunhão. Procura outra. Preferência que seja aqui, sim. Mas busque uma igreja que estende a mão para você. Busque uma igreja que o pastor ore por você. Que te chame pelo nome. Saia desse isolamento. Deixa Deus entrar na tua vida. Quer mudança? Vem para cá. Somos uma família. Igreja da Família Cristã é o nome da nossa igreja. Somos uma família. Como toda família, irmão. Não é perfeita não, viu? Não é perfeita. Uma família... Sou de 4 irmãos, 5 irmãos. Quantas diferenças eu tive com os meus irmãos, mas nunca perdi o amor. Opinião diferente, mas nos amava. Somos muito unidos. A igreja da Família Cristã é de seres humanos. Pessoas com defeitos, umas com mais, outras com menos. O Bruno tem bastante. Pastor Vanderlei tem pouco. Misericórdia. Mas quando eu e o Bruno estamos juntos, a gente sente a presença do Senhor. Ele está agora aqui na mesa da gravação. Como é bom, meu irmão, não estar só. Até porque eu não conseguiria. O que você está fazendo aí sozinho? Vem para cá, vamos orar. Amém? Aonde você estiver, fecha seus olhos. Eu vou fazer uma oração para você. Assim como outros homens de Deus orou pela minha vida, quero eu orar por você. Fecha seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Sim, papai, eu sinto medo. Eu sinto muitas vezes insegurança. Porque eu não sou Deus, o Senhor é Deus. Mas quando eu clamo o nome do teu filho Jesus, e quando eu falo com Jesus, e quando eu peço a Jesus, o Senhor me atende. Quando eu falo no nome do teu filho, o Senhor entra com providências, tira o medo. Aleluia!
Aqueles homens que estavam ali, Senhor, com o quarto fechado, os discípulos, é que fez o evangelho chegar nos dias de hoje. Saíram daquela sala, daquele quarto, com uma coragem enorme. E eles divulgaram o evangelho para todo esse mundo. Por todo esse tempo o evangelho chegou em mim. Mas chegou através da vida daqueles homens que estavam com medo. Sim, Pai, eu permito ter medo. Mas o teu Espírito Santo tira o medo, põe a coragem, a ousadia, a força. E o teu nome continua sendo divulgado. E pessoas que estão passando por lutas são consoladas. Assim como minha filha, assim como minha esposa, assim como meus netos, assim como eu. A paz seja convosco, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Uma boa semana a todos. E mais uma vez, vem para cá. Fica aí não. Vem para cá. Deus abençoe. Paz.